As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço e na alegria de vivenciarmos o dom do domingo. O dom do domingo. Domingo, dia especial para nós quando celebramos a Páscoa do Senhor, a nossa Páscoa. Celebrando a Eucaristia, princípio da vida nossa de cristãos, centro e ápice da nossa vida como discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus, que por nós se oferece. O preceito dominical é fonte de liberdade autêntica a fim de se poder viver cada dia da semana o que se celebra hoje no dia do Senhor. A vida de fé, meu irmão, minha irmã, corre perigo quando se deixa de sentir o desejo de participar da celebração da Eucaristia, na qual se faz a memória da vitória pascal. A participação na Assembleia Litúrgica Dominical ao lado de todos os irmãos e irmãs com os quais se forma um só corpo em Jesus Cristo é exigida pela consciência cristã e simultaneamente educada esta mesma consciência. Perder o sentido do domingo como dia do Senhor que deve ser santificado é sintoma da perda de sentido da liberdade cristã, a liberdade dos filhos de Deus. São João Paulo II diz: domingo é a obra da criação, dia da nova criação que o Senhor ressuscitado concede. Por isso, ao acolhermos agora aqui, congregados ao redor da amada Mãe Maria na comunidade orante a Palavra Santa de Deus, sejamos recriados interiormente para garantirmos uma conduta à altura da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chore. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Amado irmão, amada irmã, esta narrativa do capítulo 7 do Evangelho de Lucas ilumina para nós hoje o sentido de celebrarmos o domingo como dia do Senhor, a festa da vitória pascal. É Ele, o Senhor, que nos toma pela mão e nos coloca de pé, devolvendo-nos a vida. Somos chamados a não simplesmente compreender este fato como uma mágica ou como um milagre que nos faz devolver no momento de dor e de luto a partida de alguém que nós amamos. Aqui temos a situação de uma mãe que tem um único filho e o perde, viúva, portanto, alguém que merece toda a compaixão. Deus olha a nós, a cada um de nós, com extrema compaixão, porque Deus é misericórdia. Ao olhar esta mulher
Deus fixa o seu olhar na humanidade inteira, sofrida, pobre e desamparada. E Deus fixa o seu olhar na humanidade assim para dar a cada um de nós a oportunidade de ser tomado pela mão, levantado e colocado de pé e viver a experiência da ressurreição. Esta é a experiência profunda que o nosso coração é chamado a fazer na fé. Numa fé que não simplesmente conta aquilo que recebe, ou faz uma lista diariamente apresentada a Deus para que Ele cumpra segundo o desejo do coração de cada um de nós. Mas uma fé que nos faz compreender que o grande milagre da nossa vida é dar à nossa vida a condição de iluminada pela força do amor de Cristo ressuscitado. É um desafio enorme, existencialmente falando, para cada um de nós, porque nós contamos a nossa vida e pensamos a nossa vida com as vantagens que temos, com as comodidades que conquistamos, com aquelas coisas que nos são facilitadas, com aquilo que ajuntamos e possuímos. Tudo isso conta, é verdade. Conta mais, muito mais. Esse é o desafio que somos chamados a compreender. Conta muito mais quando a nossa vida é vida reconquistada na força da presença amorosa dele, Cristo, o ressuscitado. Foi isso que ele fez com aquele jovem. Devolveu a ele a alegria de viver. A alegria de viver para além simplesmente de aumentar um tempo na vida. Um desejo que todos temos. E desejamos, de fato, que todos vivam longevamente. Na verdade, a vida conta na medida em que nós encontramos com Ele, Cristo, e podemos viver esta experiência bonita de, por este encontro, devolver ao nosso coração um sentido de viver que nos faça ter uma conduta à altura da dele, nosso Mestre, a quem seguimos, uma vida vivida como oferta para o bem, sempre para o bem, purificando-nos de todo o mal, purificando-nos de tudo aquilo que desvirtua a nossa condição, livres, portanto, de preconceitos, de inverdades, de enganos e de falsidades. Santo Inácio de Antioquia, no seu testemunho escrevendo a carta aos Romanos, um bispo e mártir, ele lembra que alcançamos como igreja e como membros da igreja, discípulos e discípulas de Cristo Jesus, a misericórdia nessa magnificência do Pai Altíssimo e em Jesus Cristo, seu único Filho, pelo Espírito. É na medida em que nós nos deixamos iluminar pela vontade daquele que tudo quer, segundo a caridade de Jesus Cristo, nosso Deus. É preciso, portanto, compreender que o resgate da nossa vida, a nossa vida devolvida, se dá na medida em que nós nos deixamos iluminar pela força da presença amorosa de Deus e assumimos o compromisso de viver também amorosamente a nossa vida como dom para os outros. A grande riqueza dada àquela mãe pobre e sofrida foi, sem dúvida, a vida do seu filho. Não como simplesmente mais um tempo, um alongamento de tempo, mas como experiência de devolver a ele a inteireza da sua dignidade e da sua condição de filho e filha de Deus. Todos ficavam admirados. Esta é a admiração que tem que nos tocar e nos convidar a vivê-la profundamente. Supliquemos a Deus essa graça para que nós possamos ter, assim compreendendo e vivenciando a envergadura própria da nossa condição de filhos e filhas de Deus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção,
implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira